Muito bom dia. Bom dia. Muito bem. Mais uma vez, graças a Deus, juntos, buscando nessa união, aprender, né? Eu acho que o mais importante é aprender. É trazer para dentro do nosso coração esses ensinamentos que fortalecerão nossas decisões, nosso encaminhamento e os nossos passos. Hoje a gente tem a grata alegria, satisfação de ter aqui o nosso coral, né? Inclusive, aproveitando que o coral está aqui, eu reforço o convite. Todos eles querem amigos ali. Está precisando dobrar, não está? Multiplicar. Então, quem se habilitar, né, tenha bondade, estejamos juntos. Então, o coral vai tocar 2 músicas agora. Logo após, o nosso irmão Altair vai falar o ser e o ter na adolescência. Adolescência é um caso sério, né? Eu, como adolescente, tem hora, fico meio esquisito, né? Ô, gente, a palavra aqui para nosso coral. Graças dou nesta vida pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição.
Então agora, depois dessa energia nos nossos corações, nesse afago, passo a palavra para o nosso irmão. Ele agora... Obrigado. Bom dia a todos. Nós vamos agradecer a Jesus, a espiritualidade amiga, ao coral da casa por esse presente, né? Nessa manhã de domingo, que veio trazer um pouco de suavidade para o tema que nós vamos falar, né? Rogando primeiramente a Jesus, a espiritualidade amiga, e contando com a colaboração de todos para que a gente possa fazer esse estudo, que vamos falar sobre o ser e o ter na adolescência, e que é um tema muito interessante para o momento. O livro que está sendo usado é de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, Adolescência e Vida. Antes de começar o estudo, eu gostaria de fazer uma observação. Aqui, nós não estamos procurando culpados, nem nos adolescentes, nem nos pais, muito menos no contexto familiar. O que nós vamos fazer aqui é trocar informações. Às vezes a fala pode ficar um pouco pesada durante o estudo, mas é que possa trazer para a gente reflexões, para a gente buscar um novo caminho, né? Porque a nossa base do nosso futuro está aqui, na adolescência. Mas antes de chegar na adolescência, a gente precisa passar por um caminho. Precisa haver uma estrutura bem trabalhada. Então é nisso que nós vamos iniciar trabalhando, né? O que é um adolescente? O adolescente é uma criança que vem dentro de um contexto familiar, que o acesso dela até o momento são os pais, o lar e um pouco que ela traz do seu ambiente de escola. E esse jovem então vai ter que dar um passo. Ele vai ter que sair para a sociedade. E aí ele vai para o mundo. Quando ele dá esse passo, a primeira reação dele é que ele precisa mudar tudo. É a primeira sensação que ele tem. Ele vem com um ímpeto de mudança. Mas logo em seguida ele percebe que ele não consegue mudar o meio. Então o que ele faz? Ele se adere ao meio. Ele pega o modo de conduta, aquilo que está sendo oferecido pelo meio, abraça e traz aquilo para a sua existência, para que, até mesmo para que ele seja aceito por esse meio. Essa pequena introdução aqui nos dá a entender o seguinte: o que é importantíssimo para a criança? A primeira infância. Do 1º aos 7 anos. É um momento que o espírito precisa ser trabalhado para que ele receba novas mudanças, para que ele receba novos conceitos, para que ele possa ter uma reserva mínima moral para suportar o mundo do jeito que ele é. Porque não é fácil. Não é fácil. A gente, para vivenciar no mundo, ele traz muitos desafios, que se a gente não tiver algumas competências emocionais, nós não damos conta. Nós viemos de uma geração, nós que já estamos um pouco à frente, de uma época de muita repressão. A nossa infância não nos ofertava muitas possibilidades que hoje se tem. Até mesmo pelos meios de comunicações, né?
A gente era muito limitado à família, aquele contextozinho ali. Tínhamos, sim, a liberdade de sair para a rua, de brincar. Era uma infância diferente. Era uma época diferente. Os pais podiam fazer isso, porque as famílias se conheciam. Você chegava no bairro, eu me lembro muito disso, na infância, quando a gente descobria que tinha alguém no bairro doente, falava-se o seguinte: olha, João de Maria está com um problema. Isso no bairro corria. As coisas evoluíram, para um lado, para melhor, e para o outro lado nós perdemos esse contato de convivência. Porque hoje a gente mora num prédio e você não conhece o vizinho de baixo. Você não tem um mínimo contato. E como a gente está falando de aprendizado e adolescência, para chegar numa adolescência, vamos entrar um pouquinho dentro do lar. Esse contato entre pessoas, dentro de casa também está escasso. Nós já estudamos aqui, já falamos, que os médicos, os especialistas das áreas, dessa área especificamente, diz o seguinte, que você não deve dar um telefone celular para uma criança antes dos 14 anos de idade. E nós não conseguimos lidar com isso. Criança com 2, 3 anos já com celular. E os pais da mesma forma. Não há convivência. Não tem mais aquele momento lúdico. Eu estava fazendo esse estudo e peguei um exemplo do Rossando Klint, que ele trouxe um exemplo muito interessante. Antigamente, quando acabava a luz, o que se fazia? Reunia todo mundo na sala, ia contar história. Histórias gostosas, histórias que punham medo, para a gente dormir. Quando voltava a luz, dava aquela sensação de pesar, que todo mundo chegou à luz, porque acabava aquela ligação. Mesmo assim, quando a luz voltava, a gente ia assistir televisão, todos na mesma sala, compartilhando. E ali os pais tinham oportunidade de observar os filhos, pela reação de cada um. E aí o pai selecionava o que iria ser assistido pela família. Qual programa que era devido para os filhos ou não. Tinha-se esse cuidado. Evoluiu-se. Veio a evolução. Hoje, por necessidade, os pais têm que terceirizar a educação dos filhos. O que é necessidade? A gente vai criando novas todo dia, Pai e mãe têm que trabalhar, está errado isso? Não. Contrata um terceiro para poder estar com os filhos. Achando que está fazendo de melhor, porque está buscando dentro do sustento a melhor escola, a melhor roupa, a melhor estrutura. Mas a educação do filho fica terceirizada. Quando ele chega à noite do serviço, a esposa chega à noite, nós temos televisão ligada, celular na mão, cada um no seu quadrado, Cada um no seu espaço, com seu telefonezinho, e a coisa vai passando. Essas crianças que vão chegar à adolescência, chegam sem referência paterna, materna, e muitas das vezes com 2 ou 3 referências de pessoas que ali passaram e trabalharam, e lógico que deram o seu melhor, mas com o que tinha de patrimônio. E essa criança que vai ser lançada para o meio, totalmente sem referência. Há alguns seguidores, alguns pensadores da atualidade, que dizem que você não pode ser invasivo com seus filhos, que ele tem que ter a privacidade dele. Então você não pode verificar o quarto, não pode verificar uma gaveta, não pode abrir a mochila escolar dele, porque você está agredindo. Porque ele tem que ter a liberdade, ele tem que ser independente. E isso é muito, muito, muito perigoso. Muito. Hoje nós vivemos
uma fase na adolescência, que eu vou falar um pouquinho aqui agora num tema pesado, que nunca se houve tanto suicídio. Nunca se houve tanto suicídio na adolescência, por falta de base. Base dentro do seguinte, a gente fala de choque de gerações, né? Na nossa geração, lá atrás, para a gente ganhar um presente, quem é da década de 70 aqui sabe disso. Quando a família era muito equilibrada financeiramente, ganhava-se no aniversário e no Natal. Na minha, por exemplo, que era uma família numerosa, se ganhava um presente no Natal. Normalmente era um presente que ia servir para o ano inteiro. Você sabia que aquele presente seu ali era para o ano inteiro. Então aquilo tinha um peso, tinha um valor. A data natalina para a gente era esperada com muita expectativa. Com isso nós aprendíamos a ter resiliência de esperar, de saber que a data ia chegar. Pois não, querido? Voltando um pouco, tá? A referência e a escola. Sim. Eu sou professora. Então, a gente Sim. tem que fazer, então, nessa situação. Porque, por exemplo, hoje as escolas estão adequando ao sistema integral, até mesmo adolescentes, porque não querem que as crianças, os adolescentes fiquem vendidos, não tenham uma referência de ficar, então a educação está se adaptando a esse projeto, mas a escola de trabalho. E a mulher também, depois dessa evolução, né, ela exerce hoje um papel bem sacrificante, né, porque ela chega em casa, não que o homem não ajude, mas a grande maioria é só uma forcinha mesmo. Então ela tem que chegar em casa, ela tem 1000 tarefas também. Sim. Né? Eu, como professor, ainda tenho muitas tarefas quando chego em casa. Então, essa referência da criança, é o que você falou, a gente deixa com as melhores referências que a gente acha que é possível. Sim. Mas então, o que fazer com esse papel hoje em dia, né, que você está comparando o passado Sim. com hoje, né? Celular, televisão. A mulher, eu acho que ela não tem tempo nem de sentar para ver televisão. Sim. Mas, então, assim, uma proposta, uma ideia. Vamos lá, eu posso falar em nome da doutrina. O que a doutrina nos traz? A pergunta que ela fez é muito interessante. A mulher no contexto de hoje, que vai bater muito no ser e no ter ali. A primeira pergunta que eu tenho que me fazer é o seguinte: o que me é importante nesse momento? O que me é importante nesse momento? Se eu tive a maternidade, eu sei que nos primeiros 7 anos, eu vou ter que ter uma doação a mais. Quando a gente fala de educação, não está muito atrelada a quantidade de tempo que você vai ficar com seu filho, mas sim a qualidade do tempo que você vai ficar com seu filho. O que é isso? Nos momentos que você estiver em casa com a sua criança, você parar para conviver com a sua criança. É aquilo de ter um momento lúdico, de pegar um papel, sentar no chão e desenhar, ver as reações dela, tá certo? Ela poder te observar, porque ela aprende muito com o que está te observando. Ver você nos seus momentos felizes, ver você nos seus momentos tristes, nos seus momentos de dificuldade. Ela entender que a hora que você sai para trabalhar, aquilo tem um custo, tem um peso, que aquilo é para levar para ela condições para que ela possa crescer. Porque quando você traz esse contexto aí, nós vamos entrar para um campo de que justifica, porque as minhas necessidades, elas estão muito atreladas às minhas buscas. Qual que é a maior dificuldade do ser humano? Equilibrar o que deseja com o que é realmente necessário. Essa é a nossa maior dificuldade, porque quando a gente vai para o nosso desejo, as coisas são muito dinâmicas, né? Hoje, com as ofertas que nós temos aí, é muito dinâmico. Mas o que me é realmente necessário? E aí é uma avaliação individual. Nós temos, dentro da nossa sociedade, um grande erro, que de uns anos para cá, isso foi trocado do lar para as escolas, que é achar que é a escola que vai educar meu filho. E não é. O que vai educar meu filho é a casa, é o que ele aprende em casa.
A escola vai dar ele noção das matérias que são matemática, português, disciplina, ajuda na disciplina, ajuda, geografia, etc. Ele vai aprender isso lá. Amiguinhos, ele vai ter lá. No lar ele precisa ter um pai e uma mãe. O que mais se acontece hoje? Gente, e aí não é em todo lar. Veja bem, antigamente, quando a gente perdia o ano, quando a gente era reprovado, já que entrou nesse contexto, o que acontecia? Você tinha que ficar na mesma escola. E aí você ia passar pela dor de ver os seus amigos, arrumar um novo grupo de amigos, de crescerem, caminhar e você ali estagnado, tendo também que criar um novo grupo. Você sentia aquele peso. Hoje, por uma superproteção, o que os pais fazem normalmente? Tira da escola para o menino passar por aquela vergonha, que eles dizem assim. O que você tira da criança nesse momento? A oportunidade de aprendizado. Então, para a gente avaliar esse caso que você trouxe mais profundo, o que eu sugiro é o seguinte. Gente, observa o que você realmente necessita. E qual o seu papel naquele momento. Esse é o mais importante. Porque às vezes se faltar uma calça, se faltar um tênis, se faltar um lanche mais caprichadinho para o seu filho, mas se ele tiver a sua atenção no momento certo da vida, isso para ele vai impactar para a eternidade dele. Mesmo porque os estudos mostram, que aí é um outro tema pesado, que quando chega no velório, os filhos não lembram dos passeios, não lembram da roupa cara que você deu, do tênis caro que você deu, da escola boa que você pagou. Ele vai lembrar do que você foi, do que você compartilhou com ele. E isso nós estamos deixando, estamos perdendo. Dentro desse estudo do Rossandro, ficou ok aí? Dentro desse estudo do Rossandro, ele traz uma observação quando se fala, né, que nós estávamos aqui na linha dos suicídios, que quando chega uma mãe ou um pai para ele, que perdeu um filho, uma das primeiras coisas que ele faz com a pessoa, ele diz o seguinte: vai na sua casa, abre o quarto do seu filho e começa a procurar o que você não viu. E a pessoa vai. Normalmente, na semana seguinte, quando a pessoa volta para o atendimento, ela volta cheia de culpa. Porque ela chega e diz o seguinte: estava tudo lá e eu não percebi. Porque a criança dá sinais. Ela dá sinais que a coisa... O seu filho, se você conhecer, realmente conhecer seu filho, gente, mãe sabe. A mãe, o menino pode estar longe, ela bateu o olho, ela sabe que tem alguma coisa errada. Isso está até na energia espiritual. Mas você conhece o seu filho pelas reações. E comumente as pessoas chegam cheias de culpa, que dizem para ele assim: olha, estava tudo lá e eu não vi. E ele diz o seguinte: não é para culpa. O que eu fiz aqui não é para que você tenha culpa, é que você cuide dos próximos. E cuidar, gente, é estar próximo, dá trabalho, não é fácil. Antigamente, quando você estava ali em família, seu pai sabia onde você estava, que festa que você ia. Você preocupava com o seu filho lá fora de casa. Tanto que a hora que os filhos chegavam em casa, os pais falavam: graças a Deus, agora eu posso dormir. Meu jovem chegou, está em casa. Hoje o perigo está dentro de casa. Você tem que saber com quem que seu filho está no WhatsApp, quem que são os amigos dele, qual a série que ele gosta de mais assistir, quais são os personagens que são referência para eles, qual o YouTube aí que ele está seguindo, porque ali ele está expressando os valores que ele está recebendo. Ele está expressando o patrimônio que ele tem. Hoje nós vivemos em família dentro do lar e todo mundo desconectado. Eu dei aqui um comentário uma vez que eu estava aqui fazendo, aliás, eu não estava fazendo estudo no dia, mas eu estava aqui num projeto de organização, e uma pessoa que é da casa, tarefeiro, experimentada dentro da doutrina, ela ficou o tempo todo no celular, sentada na última fila. E eu fiquei observando aquilo. Eu falei: gente, ela está aqui de corpo presente. E sem disciplina. E sem disciplina.
Não adianta eu ofertar para o meu filho um celular, o mais moderno possível, para que ele tenha acesso às maiores diversões, para que eu tire ele da minha presença. Porque quando eu dou um celular para uma criança, eu estou dizendo para ela assim, olha, vai para o seu mundo e me deixa quieta aqui, que eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que fazer jantar, eu tenho uma série de coisas para ser feita, mas o que verdadeiramente me importa tem que ser a criança. E quando eu tiro o celular da mão de uma criança, ou de um neto, ou de um filho, eu tenho que me colocar no lugar do celular. Eu tenho que preencher aquele espaço, eu tenho que estar disponível para ela, dando importância a tudo. Porque se for diferente, no meio dessa tecnologia, existe um monte de desequilibrado buscando seu filho. Mas é muito. A gente sabe que a gente não consegue lutar com o meio. Ah, mas todo mundo tem, como é que eu vou fazer se meu filho não tiver? Aí eu estou preparando ele para ter. Eu não estou preparando ele para ser. Não estou preparando para ser. Eu estou preparando ele para o ter. Então ele vai ter o melhor celular, ele vai ter o melhor sapato, ele vai ter a melhor calça, ele vai ter o melhor colégio, ele vai ter a melhor natação. Eu vou me desdobrar, trabalhar dia e noite, e a hora que ele chegar aos 15 anos que ele tiver o primeiro problema emocional, ele não dá conta e vai para o autoextermínio. Porque ele não foi preparado para aquilo. Eu entendi que os valores são os externos. Eu entendi que na sala dele, se todo mundo tem um computador, ele obrigatoriamente vai ter que ter. Eu estou preparando ele para o ter. Agora, eu preciso preparar para ele ser independente dessas situações. Deixa eu te passar agora. Olha que riqueza que é uma encarnação, gente, dentro de uma família. Cada um vem com um caractere diferente. Os caracteres são diferentes, me expressei mal. Se você tiver 5 filhos, cada um vai trazer a sua bagagem. Um vai ser inteligente demais, o outro vai ser dispersivo, o outro vai trazer um problema cognitivo, o outro pode trazer um problema físico. Cada qual vivenciando o que precisa naquele momento específico. Se você não vivenciar aquele momento com plenitude, com responsabilidade, com equilíbrio, vai ser prejuízo para todo mundo. Então, quando a gente fala em educação, em adolescência, todo mundo fala aborrecência. Por que a gente usa esse termo? Porque nós estamos despreparados para eles. Se eu não conheço meu filho, eu não estou acompanhando, o dia que ele traz uma reação diferente, eu entro em pânico, eu entro em choque com ele. Você vai fazer... Sim. O fato, isso até nós vamos falar mais à frente, de você perder seu filho. Quando os filhos chegam... você trouxe a droga, eu vou trazer um quadro um pouco diferente. Quantas coisas estão no meio da sociedade que são ofertadas para os jovens hoje que não deveriam? Eu vou falar de uma de gerações passadas, que num estudo há pouco tempo eu me alertei para ela, que foi aquele programa Malhação. Todos aqui lembram, não lembram? Era um programa que ele passava às 5 horas da tarde. Que comumente os pais não estavam em casa. Aquilo nos deixou uma herança terrível. E eu falo herança terrível. Porque eles cobravam uma liberdade para os jovens, que os jovens não estavam preparados para aquilo. Hoje é muito comum um jovem ter uma namorada, ou um namorado, um dormir na casa do outro. Veio daquela época. Altair, mas... Gente, aqui eu estou falando do Evangelho, tá? Eu estou falando de Jesus, do que o Evangelho nos ensina. Não estou fazendo julgamento de ninguém. Mas o Evangelho nos mostra que isso é uma atitude perniciosa.
E por que é pernicioso? Porque eu vou ter um namorado hoje, amanhã eu termino com ele, vou ter outro, que vou terminar com ele, vou ter outro. O jovem vai ter uma namorada hoje, amanhã ele termina outra e vai naquele ciclo vicioso. Daí a pouco você tem um jovem de 50 anos dentro da sua casa que não saiu. Por que ele não saiu? Porque em casa ele tem conta paga, ele tem a roupa passada, ele tem o quarto dele arrumado, ele vive uma vida conjugal dentro de casa, sem ter as responsabilidades de ter um lar. Ele vai sair por quê e para quê? Só que a idade passa e quando eu chego na terceira idade, que eu não consigo mais manter essa situação, eu vou cobrar dele. Ah, meu filho não tem jeito, não sai de casa. O meu filho não cresceu, o filho de fulano casou, tem a vida dele, mas o meu está preso ali, porque eu deixei ele pular etapas. Eu deixei ele pular etapas na vida. A tecnologia pode vir com toda a força, tanto que a espiritualidade nos mostra que as vantagens, os benefícios dessas últimas décadas foi o crescimento intelectual. Mas a parte perniciosa, que traz dano, que traz desequilíbrio, é que não houve o crescimento moral. Então há um distanciamento. O jovem hoje, ele entende que ele pode tudo. E volta a dizer, a hora que ele tiver a primeira barreira, que faz com que ele freie, ele entra em desequilíbrio. Quantos meninos aí de 14, 15 anos perdem a vida porque perdeu um namorado? Porque o pai não falou um não. Aí eu estou sempre falando sim, a hora que eu preciso falar não, eu entro em desequilíbrio. Eu vou ler um pequeno pedaço aqui do texto que Divaldo traz para a gente, que diz assim: quando o indivíduo é mais ele mesmo, identificado com sua realidade espiritual, consome menos, vive melhor, cresce e amadurece mais, superando os desafios do otimismo e produzindo sempre com os olhos para o futuro. Mas esse cometimento é necessário que, desde cedo, para este cometimento, é necessário que, desde cedo, na adolescência, seja elaborada uma escala de valores, a fim de definir quais os de importância e os secundários, de tal modo que a sua seja uma proposta de vida realizadora e eficiente. Olha o que é que ele está trazendo. Quando eu preparo o meu filho só para o ter, ele entra num campo de competição muito pernicioso. Vale tudo. Eu passo por cima de tudo, interessa o meu desejo. Eu dou sempre exemplo aqui, nós pais contribuímos muito para isso. Quando um filho vai participar de um concurso, que a gente vai fazer uma prece, eu peço para Deus proteger quem? O meu filho. Eu quero que o meu filho tenha proteção, mas Deus também é pai dos outros. Então ele vai beneficiar quem? Quem estiver mais bem preparado. A prece da mãe nesse momento e do pai tem valor? Tem. Mas vai depender da base que ele foi criado. Não basta só eu querer que o meu seja protegido. Ele vai ter que disputar. Mas aí ele vai ter que fazer parte do grupo do ser. Porque ele vai ter que ser trabalhado nele valores para que ele possa entender. Vai ter que ser trabalhado nele valores para ele saber que ele preparou e que nem tudo que ele busca vai chegar para ele. Não é assim no processo reencarnatório? Tem coisas que nós buscamos que não vai chegar para a gente. Tem desejos que nós temos para os nossos filhos que não está na programação reencarnatória dele. São desejos nossos. Não vai chegar para eles. Se eu não tenho um equilíbrio de valores morais que eu possa entender isso, fica difícil. Na existência atual, é muito comum a gente ver, eu vou pegar príncipe e princesa, gente, mas não leve isso como agressividade. São os príncipes e as princesas. Foram todos criados para ser felizes. Todos. O meu filho vai ser
ter a melhor escola, ter a melhor esposa, ter o melhor trabalho. É para isso que eu trabalho e luto. Ele vai ter as melhores oportunidades na vida, os melhores cursinhos, os melhores professores. Eu ainda estou no ter. A minha filha da mesma forma. Aí esse príncipezinho encontra com a princesa e os dois casam. Os dois foram preparados para ter, para receber tudo e ofertar pouco, porque eles não foram preparados para ser. Nós entramos até aí numa situação seguinte: eu e a Andréia somos casados. Eu posso fazê-la feliz. Isso é um desejo meu, se assim o quiser. Mas jamais eu posso fazer com que ela me faça feliz, porque isso tem que partir dela. Se eu crio meu filho para ser, ao invés de ter, se desde o início da infância eu começo a perceber as dificuldades dele e começo a levar para ele oportunidades de alegria, de frustrações, de perdas, para que ele crie valores morais, para que ele possa entender esse processo, a hora que ele chega na adolescência e que ele sai dela para a vida adulta, ele está mais equilibrado. Eu tenho pessoas próximas, já na casa de 50, 60 anos, que final de semana dela, para ser feliz, ela tem que estar num bom restaurante, ela tem que estar consumindo, porque está estruturado dentro desse processo do ter. A vida foi moldada dentro disso. E quando é moldado dentro disso, a gente passa por uma segunda fase do estudo. O que realmente é necessário para o espírito? Porque eu sou um espírito eterno, vivendo temporariamente uma experiência na matéria. Eu não sou a matéria que temporariamente vou viver uma experiência espiritual, como a gente faz, né? Eu trabalho, eu fico na matéria a semana inteira, e aí vem ter uma experiência espiritual somente na hora do culto, na hora da reunião pública, na hora da missa, seja qual for o segmento religioso. Aí depois eu volto para o meu mundo material. Não, eu sou um ser espiritual eterno. Eu tenho uma vida e várias encarnações. A encarnação é um pedaço pequeno. Dentro desse contexto, esse jovem, e aí eu chamo a atenção para o meio espírita, que isso está acontecendo muito no nosso meio, precisa de ter um evangelho diferenciado para ele, porque ele é jovem. Ele é jovem na matéria, mas ele é um espírito que já vivenciou várias encarnações, nasceu, cresceu, morreu, já foi médico, já foi dentista, já foi todas as profissões que você imaginar, ele já pode ter estagiado. E está aqui para receber uma oportunidade nova, em que ele abra o coração para as coisas eternas. Aí eu entendo que é o seguinte: não, mas o jovem eu tenho que ter uma linguagem diferente para ele, porque se eu não tiver uma linguagem diferente para o jovem, eu não vou atrair o jovem. Não, gente. Para o jovem eu tenho que ter conduta, postura, acompanhamento e principalmente levar para ele a realidade. Porque o Evangelho nos mostra a realidade. O Evangelho nos mostra que nós viemos para nascer, nascemos e vivemos em conjunto. Dentro de uma família, dentro de um bairro, dentro de uma cidade. Ele aprender que é dando que se recebe. Que se ele quer ser amado, primeiro ele tem que amar. Se ele quer ser respeitado, primeiro ele tem que respeitar. São as bases de uma relação. São as bases de uma relação. Hoje a gente vê uma sociedade tão doentia, e aí eu falo que o nosso meio religioso é muito responsável por isso também, porque passa a mão na cabeça, onde as crianças não respeitam o professor, onde a criança não respeita os idosos que estão dentro de casa. É um processo muito sério. Porque se a criança aprender desde a primeira infância, ela não se perde. Quantas coisas tem na sociedade hoje que o jovem busca como mudança? Observem para vocês verem. E sempre coisas transitórias.
O meio está sempre a ofertar. Eu dou exemplo simples. Na nossa geração, quando você vestia uma calça rasgada, era feio. Não era? Você sai na rua, fulano com a calça rasgada. Hoje se paga caro para ter uma calça rasgada. E muito caro. Mas, Altair, o que tem a ver isso com o contexto que você está falando? Tem a ver no ético-moral, gente. Aonde estão os meus valores? Aonde estão os valores dos meus filhos? O que está pautando ele para buscar determinadas coisas? Qual está sendo a verdadeira busca dele? Isso os pais têm que saber, porque nós temos essa autoridade, tanto material como espiritual. Quando eu falo que a mãe e os pais conhecem os filhos por olhar, só de bater o olho você sabe se tem uma necessidade a mais ali, se ele está com uma dificuldade. Se você conhece seu filho, você percebe. Por que eu tenho que vestir algo ou portar algo que agrida o meio para que eu seja percebido? Eu lembro da minha juventude. Quem lembra aqui do grupo, eu acho que é Kiss, que tinha um cara que tinha a língua partida no meio? Você lembra disso? Gente, na época isso foi ele chamava atenção de tal forma, mas por uma maneira muito triste. Por uma maneira muito triste. Você caminhar com Jesus, você caminhar dentro de um equilíbrio, tem um preço, tem um trabalho a ser conquistado. A irmã aqui falou sobre as drogas, né? Por que os jovens vão para as drogas? Porque eles querem tudo sem o menor esforço. O que a droga produz para ele? E eu vou falar aqui de um resumo muito breve. Quando você vai para uma faculdade, passa, e você vai ralando ali, ó, semestre a semestre, muito aperto, muita noite acordada, muito exercício, muito desespero. E aí você chega lá na frente e recebe seu diploma. Dá uma sensação, uma descarga de adrenalina, uma sensação prazerosa que é verdadeira. É verdadeira porque houve o esforço e ela é permanente. Quando você usa a droga, você tem uma sensação semelhante, mas logo em seguida que passa o efeito, ela te joga num buraco depressivo, porque não houve o trabalho que sustentasse aquela atitude. Isso, dizendo de maneira mais grotesca, isso tem estudos muito sérios que trazem isso. Então, se eu preparo o meu filho para o menor esforço, se ele quer o tênis, eu vou lá e compro. Se ele quer a calça, eu vou lá e compro. Se os amiguinhos vão participar num programa de passeio no shopping no final de semana, eu dou o dinheiro, o cartão para ele ir. E assim eu vou dando tudo o que ele quer. Ele vai ter extrema dificuldade. Ele não vai ter o trabalho da busca. Né? O Rossandro traz para a gente, eu já trouxe o exemplo aqui, do bolo. De fazer um bolo em casa. Mas não esse bolo comprado. Pegar os ovos, a farinha, o fermento, o leite, pegar a criança pôr do lado e medindo tudo, depois misturar, bater, depois untar a forma, depois colocar na forma, pôr o forno para esquentar, propassar, depois que tira do forno, qual que é a primeira pergunta da criança? Vamos comer? Aí você fala, não, tem que esfriar. E ela esperar esfriar, para tão somente no final da tarde ela comer aquele sonhado bolo. Você ensinou para o seu filho a ter resiliência. Você ensinou para ele que tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Que tudo existe uma movimentação antes para que aconteça. Ele traz também o exemplo de um pai que está no shopping, e ele estava, e o menino pediu um brinquedo. O pai dele falou, olha meu filho, hoje eu não tenho dinheiro. Não, pai, enfia o cartão na maquininha que sai o dinheiro. Na concepção dela, ele vai lá, enfia e pega o dinheiro. E é a hora de você ensinar para o seu filho que para comprar um presente tem um preço. Para ele ganhar o tênis tem um preço. Que ele tem que dar valor para aquilo. Que se o brinquedo quebrou, ele tem que ficar com o brinquedo até chegar uma nova oportunidade.
e não ser imediatista do jeito que nós estamos sendo. Os jovens hoje é tudo imediato. É tudo imediato. Estão presos na frente de uma tela, e nós fazemos isso comumente, viu? Ele comenta, quando eu dei o exemplo aqui da pessoa que estava no celular, se eu entro na sua casa e te pergunto qual que é a senha do seu Wi-Fi, o que eu estou fazendo? Com Wi-Fi, não estou? Mas te mostrando também que eu quero te ignorar. Eu entrei na sua casa e estou aqui e quero te ignorar. Então, se a conversa, o assunto estiver interessante, eu estou te escutando, mas se não tiver, eu vou para o telefone. Isso a gente vê acontecer comumente. Na criação de um jovem, gente, isso é determinante. É determinante. Nós falamos que vivemos em sociedade. Quem vão ser o nosso próximo presidente? Os nossos próximos senadores? As pessoas que vão colaborar para mudar esse orbe? São as crianças e os jovens. São as crianças e os jovens. Baseado pela geração que nós estamos passando, só que a misericórdia divina sempre está aí, né? Nós temos expoentes aí grandiosos, e são muitos, que estão equilibrados. Mas em termos de adolescência, como diz o texto aqui, nós precisamos voltar o olhar para os nossos olhos, trazendo mais luz. Nem tudo que eu quero eu posso, eu devo. Nem tudo que o meio me oferta, eu devo buscar. Nós vemos os jovens hoje numa busca constante. E são várias coisas que vão se fazendo e repetidamente. Tudo que eu busco no externo para trazer para mim, é porque eu estou me sentindo incompleto. Eu estou me sentindo incompleto de alguma forma, pois não? Qual é o recado que você tem para os pais que já passaram por esse processo equivocados deles e já atingiram a idade adulta? Qual o recado que a gente tem para os pais que passaram por esse processo do equivocado do ter e os filhos chegar à idade adulta? O mesmo recado que a espiritualidade nos traz. Você não pode voltar lá atrás e começar tudo de novo. Mas você pode daqui para frente fazer um novo começo. É trabalhoso? É dificultoso? É. Mas também traz uma vitória muito grande. Quando eu falei aqui no início que a gente nunca deveria levar para o lado da culpa, porque todo mundo age com o que melhor que tem naquele momento. Então, a minha cabeça aos pais, os pais que deram tudo e fizeram dessa forma porque acreditavam estar fazendo o que era de melhor naquele momento. Ok. Quem erra por amor está 50% no caminho certo. Mas não o impede, a partir do momento de tomar consciência de um novo caminho, mudar a postura. A postura que eu estou tendo para o meu filho, dentro da pergunta que ela trouxe, é uma postura equilibrada? Não. Por que não é equilibrada? Porque eu já estou vendo os resultados. Mas se eu cortar, vai doer mais em quem? Em mim. Como o filho me provoca dor, eu não tomo atitude. Dentro dessa fala, eu uso muito o Rossandro Clinge para esse estudo. Ele traz um quadro de uma moça, uma mãe, que o procurou para reequilibrar o lar com a filha. E quase que eu caí da cadeira na hora que eu escutei o relato dele. Que ele virou para a mãe e disse o seguinte: vamos fazer, vamos trabalhar, mas você vai assumir um compromisso comigo. Você vai pegar o cartão de crédito da sua filha. Eu entendi quando ele falou isso, que ela tinha um cartão de crédito que a mãe devia ter feito, como dependente ou algo assim. Não, gente, o cartão de crédito que estava na mão da filha era o da mãe. A mãe trabalhava o mês inteiro, a mãe produzia, e quem determinava o que gastava era a filha. Olha a inversão de valores, olha onde que a coisa pode chegar, e eu estou trazendo essa mãe aqui no estudo, não como crítica, mas que a gente possa observar como pode ser perigoso.
Eu não conheço uma baliza melhor ou maior para conduzir uma situação dessa do que o Evangelho de Jesus, que traz o sim, sim e o não, não, mas de maneira equilibrada. Eu saber que meu filho ele tem direito, mas ele tem limites e deveres. Eu entender que eu vou levar para ele, que para ele ficar dentro do lar, ele tem que respeitar aquele lar. E esse lar tem que se fazer ser respeitado, mas com amor, com equilíbrio. Vou dar um outro exemplo aqui. Seu filho chega para você, você é espírita, kardecista, você é totalmente contra o aborto. Seu filho chega jovem para você e fala assim: eu sou a favor do aborto, num culto no lar. Qual que é a primeira reação que você vai ter? Vai virar uma polêmica, não vai? Agredir, xingar. Não, você não pode pensar isso. Gente, acolhe aquele pensamento dele, vê de onde que está vindo. E com amor, leva o outro lado para ele. Para que tenha o equilíbrio, para que ele possa se ajustar. Para que ele possa se ajustar. Você pegar o que ele tem de melhor e usar em favor dele. O que ele tiver de melhor, você tem que usar em favor dele. Agora, tem que cobrar dele algumas posturas. Enquanto pequenininho, arrumar a gaveta. Ah, uma gaveta está arrumada, vai lá e bagunça e põe ele para arrumar de novo. Ele arrumar a cama dele. Ele colaborar com alguma coisa na casa minimamente. E faz ele criar isso como patrimônio, porque isso é exercício. Porque se você ficar levando tudo na mão dele, o egoísmo dele também vai crescendo. E ele, partindo de uma criança egoísta, ele vai ser um jovem extremamente egoísta. E as dificuldades para ele vão ser muito grandes. É simples. É só a gente voltar um pouquinho, olhar para dentro do lar, para dentro de nossos corações, para dentro do Evangelho, e sair um pouco do mundo. É mais Deus e menos mundo, porque o mundo está aí para ofertar de tudo. Você tem que se adequar, você tem que buscar levar para ele coisas que são perenes, que vão permanecer para a vida inteira, para a eternidade, que são esses valores morais. Porque depois o sofrimento, gente, é muito grande. Você vê um filho hoje que está preso nas drogas, nos vícios, em desequilíbrios, é muito complicado. A dor é imensa. A gente sabe a dor de uma mãe perder um filho, por exemplo, o suicídio. E aí eu faço uma parte aqui para que fique registrado. Tem espírito que não tem jeito. Ele já encarna com aquela necessidade de reproduzir aquele ato. Ele vai chegar a esse fim. Mas você tem que ter a consciência que o que você tinha de melhor, você levou para ele. Porque tem situações que não tem jeito. Eu tive na minha família um irmão que nos deixou, já chegando aos 40 anos de idade, espírita, ia para a reunião espírita, de repente entrou num processo. Existem necessidades específicas e deixa na gente um vazio. Porque a gente que fica, sempre fica naquela sensação: o que eu podia ter feito diferente? O que eu poderia ter feito melhor? Mas é aquilo que eu comentei na pergunta dela. Lá atrás a gente tinha uma cabeça, hoje você tem outra. As coisas evoluem. E como tal, o jovem tem que evoluir. Como tal, a gente tem que buscar isso. A gente tem que buscar aqueles valores que tinham em casa, de pai e mãe ser senhor, de ter respeito. Falo com toda assertiva dentro da doutrina. Essa questão de namorado dentro de casa, isso está errado, gente. É uma antecipação de etapa, de valores que não vai produzir coisa boa. Não pode. A sociedade está cheia de modelos aí, nos mostrando isso. Isso quando não vem uma gravidez. E quando vem a gravidez em idade que a criança está precisando ser educada ainda aos 14, 15 anos, quem que vai ter que assumir a responsabilidade? Os avós, os pais. Porque não tem a base, a estrutura para aquilo. E aí começam os desajustes. Se eu sei que isso pode acontecer, por que eu estou permitindo que isso venha para dentro da minha casa? Porque eu quero dizer que meu filho é antenado,
que minha filha é antenada, que ela faz parte do meio, né? Que o interessante é... Tem um evento, gente, que o dia que eu vi, eu fiquei assustadíssimo. Muito assustado. Eu estava em Porto Seguro, nós estávamos lá, e tem uma época do ano que é formandos, né? É formandos. É uma empresa que faz umas viagens para os jovens que estão formando no ensino médio. Eu fiquei escandalizado com o que eu vi em Porto Seguro. É absurdo. E se isso chegar na porta de vocês, pense 10 vezes. Porque tudo que não presta está esperando eles lá. Liberdade demais, bebidas, drogas. É absurdo, e é uma quantidade de jovens que é do Brasil inteiro, e vão e reúnem, os hotéis ficam lotados. Será que seu filho realmente necessita disso para ser feliz? Será que é isso que vai fazer diferença para a vida dele? Quantos jovens chegam ali íntegros, em todos os aspectos, e vêm com uma viciação, às vezes, num tóxico, que experimentou? Ah, não, mas tem os monitores que acompanham. Mentira, não dá conta. E jovem é muito ardio, eles têm uma capacidade muito grande. A gente não dá conta. Então, dentro desse processo que a hora vai correndo, acolha seu filho, acolha o seu jovem, acolha o seu bebê, acolha aquele que está dentro do seu lar, mas com carinho, com amor, com dedicação. Ganhe tempo. O que é ganhar tempo? É sentar com seu filho e escutá-lo. Tudo que um filho fala é extremamente importante. É extremamente importante, porque ele pode ter inteligência, mas ele jamais vai ter a vivência que você já teve, que é essa experiência da vida, e isso você pode ofertar para ele. Você pode fechar portas para ele, que pode levar ele a tombos grandiosos, mas em compensação você pode abrir portas também, que você vai trazer para ele um futuro brilhante, um futuro grandioso. Isso está na nossa mão, isso ninguém nos tira, isso é questão de escolha. E nós temos, por misericórdia divina, essas oportunidades. Olha aqui hoje, salão cheio, as crianças lá embaixo estudando. Tivemos aqui o coral. Coral é um exemplo clássico do que a União faz. É clássico. Vocês viram aqui a Conceição falar que o Altair não podia cantar. Mas é porque eles não têm capacidade de entender o timbre da minha voz. Está acima. Mas o que é um coral? São diversas personalidades com diversos tons de voz se unindo para um objetivo comum. Agora imagine isso dentro de um lar. Você pegar no lar pai, mãe, filhos e todos que agregam a família com esse mesmo objetivo. Olha a sinfonia harmoniosa que nos traz. Olha que grandioso que fica esse lar. Olha que exemplo que essas crianças vão levar para o meio escolar, porque ela vai fazer parte do meio, mas ela não é o meio, ela vai vivenciar lá. Eu fiz a colocação, ela vai vivenciar no meio, mas ela não é parte do meio. Ela traz valores de casa que são diferentes, que tira ela da disputa. Ô gente, você quer coisa mais gostosa do que você simplesmente ser? Sem ter que disputar se eu sou o mais belo, o mais inteligente, o mais rico. Quando a gente fala isso no campo do ter, você tem dentro dos aglomerados, dentro das favelas, porque hoje tem que dizer aglomerados. Eu vivi no meio de favelas. Pessoas maravilhosas, nobres, com condutas morais edificantes e extremamente honestas. Em contrapartida, você tem nas mansões, às vezes, pessoas extremamente desonestas. Não é o lugar que vai te determinar, não é o que você tem que vai te determinar. O que vai te determinar é sua essência divina. Isso é que te determina. Isso é que vai dar peso no seu amanhã. Nós estamos vivendo no nosso orbe processos aí dolorosos, de guerras, anúncio de guerras, carestia, lares desequilibrados. Mas nós que estamos atrelados à doutrina, o que nós carregamos no coração?
um pensamento, um sentimento e a certeza que essa dor toda só é e vai ser para um bem maior, para o mundo de regeneração e depois o mundo ditoso. Então, se eu quero que meu jovem seja feliz, que meu filho seja feliz, que eu trabalhe para a felicidade dele, mas não só materialmente falando. Porque do que temos que comer e do que temos que vestir, o pai disso já sabia. Ele espera que nós levemos para eles os valores morais que Jesus nos ensinou, que são atemporais. Fechando, que já estamos chegando nos últimos minutos, não adianta eu cobrar do meu filho aquilo que eu não dei para ele, aquilo que ele não recebeu. Não adianta. Ele não vai se tornar uma pessoa melhor da noite para o dia, ele vai tornar aquilo que você é. Ele está te observando. Então, amar ao próximo como a ti mesmo é me preparar para sempre ofertar para eles o que há de melhor. Conduta equilibrada, honestidade, respeito ao próximo, valores que vão projetar ele na vida de maneira equilibrada. Porque o demais, gente, tudo que está relacionado ao ter, vai ficar no túmulo. Ele pode ter as maiores conquistas da vida, os melhores empregos, a fortuna que ele tiver, mas vai parar aqui, vai sobrar para ele somente o ser. E como nós somos luzes, que brilhe a nossa luz, que levemos para os nossos filhos, para os nossos lares, a mensagem de Jesus, mas com amor, com equilíbrio e com responsabilidade. Ô, gente, estou fechando. Alguma pergunta para fechar? Ok? Então vamos agradecer a Jesus, principalmente nesse dia, pedir a Deus pela nossa nação, a irmão Ismael, que é o mentor do nosso Brasil, indiferentemente de contextos políticos, que cada um aqui, habitando nesse Brasil, possa receber nessa manhã os eflúvios de paz, de luz, de equilíbrio, de novo entendimento e de novas buscas, para que juntos possamos crescer e iluminar uma nação futura. Que a paz de Jesus esteja com todos. Obrigado. Agradecemos nosso irmão. Muito boas palavras. Inclusive, uma coisa que você estava falando, eu lembrando, semana passada eu fiz um convite aqui para que a gente traga os nossos filhos para a evangelização, né? Incentivem os filhos, os jovens, para a evangelização. É uma segurança tão maravilhosa para a gente, pais, né? Eu, por exemplo, tive muito essa angústia de saber se eu ia criar mesmo, conseguir criar meus filhos. Graças a Deus, passou-se o tempo, hoje estão casados, estão formados, né? Mas eu tive essa angústia, e como experiência própria, eu digo que a evangelização aqui, no tempo de crianças deles, valeu muito para o caráter e a formação dos dias de hoje, né? Então esse é um ponto importante e bacana. Vamos cantar? Maravilha. Então passamos a palavra para os nossos canarinhos. Angelico,
aproveitando a última música nossa, aproveitando dezembro, o grupo não é coro, apenas 2 vozes, ele deseja a todos um Feliz Natal. Que nós tenhamos um Natal sublime, cheio de luz. Hoje em Belém a nossa estrela fulgura, a noite escura se inundou de luz. Em um presépio abandonado nasce, da Virgem Mãe o Salvador Jesus. Noite formosa, Gostaria de convidar todos que quiserem participar do nosso grupo. Todo sábado, a partir das 16 horas, nós temos nossos ensaios aqui. As portas estarão aí abertas. Quem tiver vontade de cantar, nós estamos precisando de vozes para a gente aumentar o nossa capacidade de volume aqui, de técnica vocal. Meus irmãos, mais uma vitória, né? Mais uma reunião maravilhosa, e que a gente possa levar para essa semana todas essas energias captadas aqui. Que cada passo, cada pensamento, cada sentimento que tivermos na nossa caminhada, com os nossos familiares, com os colegas de trabalho, com os nossos vizinhos, a gente possa levar um pouco desse ensinamento e mais para a gente, né? A gente possa, nossa caminhada ser melhor. Depois dessa harmonização toda, a energia só pode ser maravilhosa, né? Que tenhamos uma semana muito digna, muito firme, com convicção de estarmos caminhando para o bem. O passe vai ser dado logo após, tá? E vamos fazer a prece de agradecimento. Apesar de que esse hino já foi uma prece, vamos agradecer. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. O pão do corpo e do Espírito nos dai hoje e perdoa nossas dívidas, na medida que perdoarmos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Muita paz a todos.